a sua Bíblia em Lucas no capítulo 10. Hoje nós vamos dar uma pausa na exposição da carta aos Gálatas. Vamos falar de algo que o Senhor colocou no meu coração nesta semana, para pregar novamente. Já preguei este texto aqui, já expus este texto aqui neste púlpito. Nós vamos trazer novamente este texto, que diz muito respeito a nós, como crentes, que muitas vezes nos envolvemos com as nossas atividades, muitas vezes nos envolvemos com os nossos cansaços, e esquecemos e negligenciamos aquilo que é o mais importante, aquilo que o próprio Senhor Jesus chama de a boa parte, que é estar aos pés dEle, que é ouvir dEle, que é beber das suas palavras maravilhosas, que é desfrutar e descansar no seu amor insondável. O amor de Cristo é maravilhoso e nós precisamos aprender a desfrutar desse amor. Abra sua Bíblia, Lucas 10, a partir do verso 38. Leremos até o final do capítulo no verso 42. Lucas 10, a partir do verso 38, a palavra do Senhor diz: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Oremos. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos a Ti, porque diante dos nossos olhos temos a Tua santa palavra em mais uma oportunidade. Sabemos, Pai, que não somos dignos de coisa alguma, não somos dignos da Tua misericórdia, não somos dignos da Tua graça, Pai, mas o Senhor tem escolhido todos os dias falar a cada um de nós, e em cada semana, meu Pai, no culto santo, a falar pela Tua palavra, trazendo luz ao nosso caminho para a glória do Senhor. No nome de Jesus, abre nossa mente e nosso coração, para que compreendamos tudo aquilo quanto o Senhor tem a dizer a nós, e coloquemos em prática no nosso dia a dia. Essa é a minha oração, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos falar da escolha da boa parte. Nós vamos falar da escolha daquilo que o próprio Senhor Jesus considera como o melhor, considera como aquilo que do qual nós não podemos abrir mão, aquilo que nós não podemos negociar de forma nenhuma. No nosso tempo, na nossa vida, nós precisamos estar na presença do Senhor. E trazendo luz a isto que o Senhor nos fala, de que Maria escolheu a boa parte, estando aos pés dele, ouvindo do seu ensino, nós devemos refletir a respeito daquilo que o Senhor espera de cada um de nós, da conduta que o Senhor espera daquele que é povo de Deus, daquele que tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E essa conduta bem é resumida por dois mandamentos, por duas ordenanças, por dois direcionamentos que resumem tudo aquilo que nós conhecemos como lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a força, de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento, e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. E tendo em mente estes dois mandamentos tratados pelo próprio Senhor Jesus como os dois principais, eu lanço a pergunta aos irmãos: o que é mais fácil ou o que é mais difícil? Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as forças, ou amar ao próximo como a nós mesmos? O que é mais fácil? O que é mais difícil?
nós expressarmos o nosso amor ao Deus Altíssimo, que nos amou incondicionalmente, ou nós dispensarmos amor incondicional àqueles que muitas vezes nos perseguem, nos odeiam. E a verdade é que na nossa natureza, por causa do pecado, não há mais fácil. Ambos são impossíveis. De modo que nós amamos porque Deus amou primeiro, isso diz João em sua primeira epístola. Mas João também diz em sua primeira epístola que aquele que não ama o seu próximo não conhece a Deus. Ou seja, não recebeu o amor de Deus sobre si em sua vida. Não foi alcançado pela maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, respondendo a ela com arrependimento e fé. De modo que, quando nós pensamos em amar ao Deus e amar ao próximo, talvez até um ímpio possa de alguma forma manifestar um amor ao próximo. De alguma maneira, uma pessoa ímpia pode manifestar um amor ao próximo. Só que a grande verdade é que quando nós tentamos viver o amor ao próximo sem amarmos a Deus, o amor que nós estamos demonstrando para com o próximo nada mais é do que um amor a si próprio. É um amor autocentrado. É um amor ao próximo com base naquilo que nos faz bem, com base naquilo que nos compraz. É por isso que tantas e tantas pessoas de coração ruim se envolvem em obras de caridade. É por isso que tantas e tantas pessoas que não estão aí com Deus, elas se envolvem em tantas e tantas ações, achando que vão comprar algum favor, mesmo que inconscientemente. Quando na verdade, o Senhor Jesus ele orienta que aquele que ama ao próximo, o ama tendo como princípio deste amor, o amor de Deus sobre as suas vidas. Tratando o contexto dessa passagem, onde Jesus se hospeda em Betânia, na casa de Marta, nós temos anteriormente a parábola do bom samaritano, aonde um intérprete da lei, ele vem e pergunta ao Senhor Jesus, o que ele podia fazer para herdar a vida eterna. E o Senhor Jesus fala para ele, o que está escrito na lei, como você interpreta essa lei, o que você entende dela. E com toda a sabedoria, aquele intérprete da lei diz, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Representando aqui aquilo que está em Deuteronômio 6,5 na lei, e em Levítico 19,18, lá também na lei no Pentateuco. E o Senhor Jesus fala, tá bom, parabéns, muito bem, você fez certo. Faz isso agora que você herda a vida eterna. E no momento em que Jesus pergunta, em que Jesus fala isso para ele, vai e faz isso que você herda a vida eterna. Aí vem aquela perguntinha, tá bom, Senhor, então quem que é o meu próximo? Porque segundo o conceito farisaico, o próximo da lei do Senhor é aquele por quem nos afeiçoamos, é aquele que está do nosso lado, é aquele que pensa como nós, é aquele que professa a mesma fé que nós, quando na verdade o pensamento do Senhor a respeito da lei, ou seja, o espírito da lei, é um pouquinho diferente. E o Senhor Jesus diz a respeito de quem é o próximo, uma parábola contando a história de um homem que estava ferido à beira do caminho, que foi vítima de ladrões, que tentaram tirar a roupa dele,
que lhe causaram ferimentos e deixaram ele semi-morto. E aí o que acontece é que vem um sacerdote judeu e passa de reto. Vem um outro homem, levita, ou seja, também de uma tribo de sacerdotes, nem olha para aquele homem lá abandonado, cuja nação nós nem sabemos de qual ele era. Mas por fim, vem um homem considerado impuro, um samaritano. Ele pega, ele se compadece desse homem, ele vem, cura as feridas dele, paga a hospedagem, deixa o homem lá e voltou depois para perguntar até se havia mais algo que ia ser gasto e para ele também reembolsar o dono da estalagem. E o Senhor Jesus pergunta, diante disso, qual dos três é o mais próximo? Ele inverte a lógica das coisas. E o intérprete da lei fala, o que usou de misericórdia. E Jesus disse, então vai e faça o mesmo. Não adianta nós termos amor ao próximo sem amarmos a Deus. Mas não existe verdadeiro amor a Deus se não for manifesto em amor ao próximo. Após Jesus pregar isso, eles estavam juntos seguindo viagem, seguindo seus propósitos, como nós vemos no verso 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. Ou seja, de cara nós vemos o Senhor Jesus mostrando que a vida cristã é uma rotina, que a vida cristã tem o seu dia a dia, e o dia a dia da vida cristã é ir. O dia a dia da vida cristã é caminhar. O dia a dia da vida cristã é uma longa jornada, que nasce no dia em que nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, que nasce no dia em que nós passamos a ter o Espírito Santo morando em nós, e termina no dia em que o Senhor nos recolher e nos chamar para si. Eles seguiam viagem, e quando eles seguiam viagem, aconteceu que Jesus entrou numa aldeia. Além da vida cristã ser uma vida onde nós temos uma rotina, que a rotina ela se representa em ir, em caminhar, em nunca parar. Essa rotina ela deve ser vivida com atenção nos detalhes. Deus fala pela sua palavra, Deus se revela pela Bíblia, mas aos filhos de Deus, Deus também se revela claramente por tudo que acontece ao redor. De modo que um cristão verdadeiro, ele precisa estar atento a tudo que acontece na sua jornada, entendendo que cada detalhe, que cada milímetro da existência, nada está desconectado das realidades espirituais. Queridos irmãos, é certo que nós devemos observar que Jesus ensina a respeito do amor ao próximo, apontando para o fato de que sem amor a Deus não há amor ao próximo. E ele faz isso logo em seguida com a sua vida, vivendo uma rotina cristã, vivendo uma rotina segundo a sua vontade, segundo os princípios e preceitos do Pai. E acontece que neste caminho, ainda no verso 38, ele entra nesta aldeia que era Betânia, e uma mulher chamada Marta hospedou na sua casa, nos deixando bem claro que na caminhada nós precisamos nos preocupar com detalhes, mas o detalhe mais importante que nós não podemos deixar à margem é a habitação do Senhor, é o fato de sermos habitação do Senhor. Queridos irmãos, Jesus Cristo se hospedou na casa daquela mulher Marta, que até então não tinha nenhum paradeiro aqui na Bíblia, não se falava dela até então, não teve nada falado dela nas Escrituras. Mas esta mulher toma a iniciativa de hospedar Jesus,
de receber Jesus, de abrir a sua vida para o Senhor, de abrir a sua casa para que o Rei dos Reis adentrasse. Que nos deve levar a pensar: será que na nossa jornada cristã, será que no nosso dia a dia, nós não estamos negligenciando detalhes? Nós não estamos caminhando de olhos fechados, com tapas nas laterais, e não estamos percebendo aquilo que é importante? O importante é nós termos ao Senhor conosco. O importante é nós termos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas quem tem a Cristo tem que entender algo ainda mais grandioso: que quem tem a Cristo precisa estar aos pés de Cristo. E é isso que nós vemos no verso 39, quando o texto relata que Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Se por um lado nós vemos a hospitalidade de Marta, abrindo seu coração e a sua casa para aquele que é o Rei dos Reis, por outro lado nós vemos uma mulher, irmã de Marta, chamada Maria, que não estava preocupada com a casa, que não estava preocupada com o seu derredor naquele momento, porque naquele momento o Rei dos Reis estava ali. E ela se assenta para ouvir. Queridos irmãos, a nossa vida é uma caminhada. Na nossa caminhada nós precisamos prestar atenção nos detalhes. Nós precisamos servir. Nós precisamos ver quem está à margem do caminho. Mas há momentos em que nós precisamos parar para ouvir a voz do Senhor e nos alimentarmos e recebermos do Senhor. Não existe vida cristã somente de serviço. Vida cristã é sim serviço, mas antes de serviço é adoração, e adoração em espírito e em verdade. Nós temos irmãos aqui servos, voluntariosos, dedicados. E é lindo nós podermos ver irmãos abrindo mão muitas vezes de seu tempo, que poderia ser um tempo de descanso, de lazer ou de qualquer outra coisa, para vir cuidar de um jardim, para vir fazer uma limpeza, para vir fazer qualquer ação aqui no templo, enfim. Mas o meu coração se entristece quando estes mesmos irmãos que veem a importância do serviço não conseguem enxergar a importância de estar aos pés do Senhor. Não conseguem enxergar a importância de receber de Jesus. Queridos, é maravilhoso nós podermos servir, e eu louvo a Deus pelos irmãos que servem. Mas muito mais maravilhoso é nós podemos nos reunir como uma família, uns com os outros, irmãos em Cristo Jesus, unidos pela mesma fé, e nos colocarmos aos pés do Mestre, conforme Maria, que se colocou numa posição de uma verdadeira discípula de Cristo, assentada aos pés de Jesus. Nós precisamos nos colocar na posição de discípulos do Senhor. Nós precisamos desejar aprender mais do Senhor. Nós precisamos querer beber da água viva que jorra do nosso interior, porque nós somos crentes. Mas muitas vezes nós nos ocupamos com muitas coisas, nós nos distraímos com os afazeres da nossa própria rotina, afazeres que em si não são maus, afazeres que muitas vezes são até bons, porque nós estamos fazendo para Deus e para a glória de Deus. Mas há um tempo que é o principal, que é o mais importante, que é o tempo onde nós devemos nos reconhecer como pobres em espírito que somos e assentarmos aos pés do Senhor. Queridos, não há ninguém que saiba demais, não há ninguém que conheça a palavra de um modo
completo. E se o conhece intelectualmente, espiritualmente, ainda falta conhecer. Porque o conhecimento espiritual da palavra é um conhecimento que nasce da intimidade, da proximidade, do assentar-se para ouvir do ensino do próprio Senhor. Nós fazemos isso quando nós lemos a Bíblia, mas não quando nós lemos a Bíblia de qualquer jeito. Quando nós nos debruçamos e oramos: Senhor, fala ao meu coração. Senhor, aplica estas verdades reveladas à minha vida e me dispõe a andar, meu Deus, na tua presença, segundo tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado. Maria se assentou aos pés do Senhor e se dispôs a ouvir o seu ensino. Uma vez tendo entrado Jesus na casa dela, não importava mais a comida, não importava mais as louças, não importava mais a roupa suja, não importava mais o pó, importava que o Rei dos Reis estava ali e ela não queria mais nada, queridos. Se o Rei dos Reis está na sua vida, se o Rei dos Reis habita no seu coração por meio do Espírito Santo que Ele concedeu, se você é um crente e você reconhece: Jesus morreu no meu lugar, você precisa entender que há momento de descansar, mas não descansar se colocando no ócio, descansar ouvindo ativamente a palavra do Senhor. Como é lindo poder parar e ouvir e ler e contemplar tudo quanto o Senhor nos fala. Os irmãos às vezes pensam: nossa, mas o pastor está lá pregando, ele conhece a palavra, ele não precisa ouvir a palavra. Não. Preciso sim. Não só ler como leio todos os dias, como também ouvir. Ouvir de outros servos de Deus, compartilhar a vida com outros pastores. Nós fazemos isso. Nós temos nossos mentores também, que andam com a gente, que oram por nós. Portanto, queridos, a grande lição que Maria traz para nós aqui neste ponto, é que muitas vezes, mesmo que nós amemos servir, e essa não é uma lição para parar de servir, mesmo que nós amemos servir, nós precisamos olhar para nós mesmos e entender que é necessário estar aos pés do Senhor. O Senhor Jesus fala em Mateus 28, no encerramento do seu evangelho, aos seus discípulos da seguinte forma: portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esta comissão que o Senhor Jesus dá, muitos interpretam, e interpretam de forma errada, que o centro dela está no ir, no vão, no ide. Não, o ide não é o centro. O ide é a consequência de uma vida cristã. Porque nós somos cristãos, nós vamos. Só que tem algo que é para a gente fazer enquanto nós vamos: discípulos. Só que discípulos para nós? Não. Discípulos para Cristo. Como que nós vamos fazer discípulos se nós não somos discipulados? Se nós não assentamos aos pés de Jesus para ouvir o seu ensino? Se às vezes a gente se alegra em vir no sábado fazer uma faxina na igreja, no templo da igreja, e no domingo a gente não está no culto. Melhor a igreja suja, o templo sujo, mas os corações quentes, avivados, acalorados na presença do Senhor, desejosos de ouvir o seu ensino, do que um templo limpo,
brilhante, branquinho, aonde a gente consegue ouvir até os grilos lá de fora. O contraste, ele é exposto no versículo 40, aonde Lucas relata que Marta agitava-se, ela estava inquieta, de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. E o serviço não é ruim, o ruim é a agitação. A agitação que muitas vezes é um fruto de uma rotina confusa. Todos nós temos rotina, todos nós temos o nosso dia a dia, todos nós temos os nossos afazeres, mas nós não podemos nos tornar escravos dos nossos afazeres. Nós somos servos do Senhor, não dos nossos afazeres. Nós não podemos ser servos da nossa casa, nós não podemos ser servos dos nossos filhos, nós não podemos ser servos dos nossos cônjuges, nós não podemos ser servos do nosso pastor. Nós temos que ser servos de Jesus Cristo. E como servos de Jesus Cristo, aí que está a diferença. Nós discernimos com qualidade o momento de trabalhar e trabalhar de forma dura, intensa, e o momento de descansar e receber. O momento de trazer para nós. O momento de abraçar, mas também o momento de sermos abraçados. Marta tinha sua rotina, ela tinha os seus afazeres, ela era a dona da casa, segundo o que o texto está demonstrando aqui. Ela tinha seus irmãos que moravam com ela, Maria e Lázaro. Mas ela estava recebendo, hospedando o Rei dos Reis na casa dela. E ela ficava inquieta, bagunçada na sua rotina, de um lado para o outro, porque ela estava ocupada em muitos serviços. Vejo tanto que essa rotina bagunçada prejudicou Marta nesse momento. Essa rotina bagunçada fez com que fossem geradas distrações. E Jesus estava ali falando, ensinando, pregando de uma forma maravilhosa. E ela estava ocupada, não estava ouvindo nada. Às vezes a gente vai começar o culto aqui, e eu acho maravilhoso os irmãos conversando, os irmãos em comunhão. Eu acho muito bonito isso. Mas eu chego e levanto aqui, peço para abrir a Bíblia, e às vezes eu percebo um irmão preocupado com um detalhe de uma coisa, outro irmão preocupado com um detalhe de outra coisa, e tentando ajustar os últimos detalhes. Queridos, na hora que o Senhor chegou, na hora que o Senhor veio para abrir a sua boca, nós não precisamos mais nos ocupar. O que temos que fazer, que possamos fazer antes. As nossas ocupações, que nós possamos terminar antes. A hora que o Senhor Deus anuncia o seu conselho, queridos, não há nada melhor do que nos assentarmos aos pés dele. Repara que essa rotina confusa, da qual deixou a Marta agitada, gerou uma distração dela estar ocupada em muitos serviços. E essa distração fez com que ela perdesse até mesmo o seu senso de prioridade. O texto continua dizendo da seguinte forma: então se aproximou de Jesus, Marta se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Opa! A serva estava se colocando na posição de senhora nesse momento. Ela estava trocando de lugar com o Senhor. Maria estava aos pés de Jesus, Jesus estava ensinando, certamente tinha outras pessoas. Mas Jesus em momento nenhum se incomoda que tinha só uma pessoa servindo. Ele não queria ninguém para servir. O próprio Senhor Jesus disse: eu vim ao mundo, e isso quando ele estava encarnado, eu vim ao mundo não para ser servido, mas para servir. Isso quando ele estava encarnado, repito.
Eu vim ao mundo não para ser servido, mas para servir. Aquele que posteriormente lavar os pés dos seus discípulos, incluindo do seu traidor. Fora confrontado por uma mulher inquieta, agitada, ocupada em muitos afazeres. Senhor, o senhor não se importa, não? Só tem eu aqui? Só tem eu que faço isso nessa igreja? Tem outro não? Como nós somos infantis tantas vezes. O Senhor está em todos os lugares. E o Senhor habita no coração de todo aquele que nele crê. O Senhor se importa com tudo. E justamente porque Ele se importa, Ele deixa bem claro que há tempo sim de nós trabalharmos, de nós movermos os nossos braços, mas há tempo de nos aquietarmos para recebermos do Senhor. Veja a resposta do Senhor Jesus no verso 41. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Marta achava que estava por cima, achava que estava tudo bem, achava que ela era certa porque ela estava em movimento. E queridos, isso aqui deve mostrar para nós algo valiosíssimo. Que o importante não é a nossa aparência de crentes, a nossa aparência de piedade. O importante é aquilo que o Senhor encontrará dentro de nós. E isso não deve servir de justificativa para que nós venhamos e falemos: não, Deus conhece o meu coração. Ele conhece o meu coração e Ele sabe que é podre. Conhece o meu coração e Ele sabe que é podre. E Ele sabe que Ele trocou esse coração e botou um melhorzinho no lugar. Mas nós devemos ter em mente que a grande grande aspecto que é importante de tudo isso é que enquanto andamos, que enquanto caminhamos, não adianta nada nós demonstrarmos uma aparência segundo aquilo que nós queremos que alguém veja. Dos maiores celeiros de pessoas bajuladoras é a igreja. Nós temos uma igreja pequena, isso não acontece aqui. Graças a Deus nós temos uma comunidade unida. Nós temos irmãos fortes, firmes em Cristo, caminhando para a glória de Deus. Mas em igrejas maiores é muito comum que nós vejamos bajuladores. Certa feita eu fui num congresso, e eu não vou citar nomes, mas eu fui num congresso de missões, e teve um pastor, que é uma pessoa, um mobilizador da junta de missões, não uma pessoa de alta posição, mas uma pessoa de uma posição de trabalho, de destaque, de serviço. E ao cumprimentá-lo, me cumprimentou, e Michele está de prova, até com certo desdém. Lembra, né? Me cumprimentou até com um certo desdém. E aí, começando o culto de missões lá dessa data, desse evento, o pastor da igreja local agradeceu a presença dos pastores da região, pastor tal, pastor Micael. O olho desse pastor, não o pastor da igreja local, o pastor da junta, arregalou de tal forma, e o tratamento dele passou a ser outro comigo na hora. Porque ele ficou sabendo que eu era pastor. Queridos, isso não importa. A posição não importa. O PR não importa. Não importa se me chama de pastor, de Micael, de Miquinha. Importa o reconhecimento de que estamos todos recebendo de Deus, da palavra de Deus, falada por
Deus através de mim. Mas não o título. O título não significa nada. A denominação talvez pouco importe. Importante é que nós nos assentemos aos pés do Senhor. Porque apenas uma coisa, como diz Jesus, é necessária. Só uma coisa é necessária: disposição para priorizar no Espírito aquilo que vem de Deus, aquilo que verdadeiramente vem de Deus. Nós temos que discernir o que é ou o que não é do Senhor, o que é do homem e o que é de Deus. O chamado é de Deus, os títulos são do homem. O chamado é de Deus, a posição de dona da casa é do homem. Queridos, apenas uma coisa é necessária: Jesus Cristo ser reconhecido como Senhor e Salvador. Arrependimento e fé. Nós só precisamos amar a Deus. Nós precisamos unicamente amar a Deus, e esse amor a Deus vai manifestar-se em amor ao próximo, vai manifestar-se em boas obras. E isso é refletido segundo a instrução de Jesus neste momento, quando ele fala: a Marta, você está inquieta demais, mas só uma coisa é necessária. Maria, a tua irmã, que você está criticando porque não te ajuda, que você está criticando porque não faz nada, que está sentada aqui, só sentada ouvindo. Deixa eu te falar, Marta, essa Maria, tua irmã, ela escolheu a boa parte. Ela se quebrantou humildemente, reconhecendo a sua miséria diante daquele que entrou para hospedar na sua casa. E quebrantando-se, ela entendeu que tudo quanto ela tinha em sua vida vinha daquele homem, que é o Filho de Deus, que é o Deus vivo encarnado. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, queridos, vem do Senhor. Por isso, meus irmãos, eu insisto para que nós prestemos atenção nas nossas vidas. E se nós andarmos muito ocupados, muito distraídos, seja com afazeres seculares, seja com os nossos afazeres dentro da congregação, talvez nós precisemos entender que há momento de parar e de se assentar aos pés do Senhor. Talvez nós devamos entender que é o momento de pararmos e escolhermos entre duas partes. Uma que é ok, mas uma que é a boa parte. Porque esta boa parte, de se assentar aos pés de Jesus, de ouvir dele, de adorá-lo, de contemplá-lo, de desfrutar de tudo que ele oferece, do seu descanso, da segurança da salvação, de tudo que ele fez por nós, porque ele se entregou por nós. Esta boa parte que nós escolhemos, esta não lhe será tirada. É o Senhor que está falando, não eu. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Paulo fala aos Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se nós temos a Jesus como Senhor das nossas vidas, se Ele é o nosso Salvador, se nós somos verdadeiramente crentes, a grande verdade é que nós precisamos aprender a escolher todos os dias das nossas vidas a boa parte, que é ouvir o Senhor. Vou além. Se somos crentes verdadeiros, nós temos que aprender a estar aonde nós vamos ouvi-lo em conjunto, em comunhão com outros irmãos, com a nossa família, como Maria estava aqui, com os demais, embora Marta estivesse muito ocupada. Se nós somos verdadeiramente crentes em Cristo,
nós precisamos entender que tudo quanto nós recebemos do Senhor Jesus, em forma de ensino, em forma de segurança, em forma de perdão, em forma de autoridade, não será tirada. Por isso nós precisamos alimentar, escolhendo todos os dias a boa parte ao nosso espírito. Precisamos escolher a boa parte todos os dias. Talvez você ainda também não seja crente. Talvez você ainda também esteja tentando vencer pela sua própria força. Talvez você ainda esteja ocupado com muitos serviços e não serviços a Deus, mas com uma rotina de vida que não é uma rotina cristã. A grande mensagem do Senhor nessa noite para você é que você tome uma decisão e que você se posicione para poder todos os dias da sua vida, assim como Maria, estar aos pés de Cristo. Servir sim no momento que é de servir, mas ouvir no momento que é de ouvir. Caminhando para o final, resumidamente nós podemos traçar 3 passos para a escolha da boa parte. 3 passos para a escolha da boa parte. Primeiro, é preciso ter o coração aberto à presença de Cristo. Antes de qualquer coisa nós precisamos receber do Senhor. Antes de qualquer coisa nós precisamos ter o nosso coração aberto para o que Ele vai falar. Nós precisamos ter o coração aberto antes de ter o coração aberto para o que Ele vai falar. Ter o coração aberto para a pessoa dEle, para nutrir um relacionamento com Ele. Jesus na igreja, na minha casa, não tem Jesus. Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com esta pessoa. Jesus está à porta, Ele bate, Ele volta. Queridos, é tempo de nós termos disposição, termos o coração inclinado para recebermos mais do Senhor. Primeira ação para escolher a boa parte: preciso ter o coração aberto à presença de Cristo. Segundo, é preciso ter ouvidos atentos à palavra de Cristo. Não existe boa obra sem o ensino. Não existe boa ação sem a palavra. Não existe obediência sem conhecimento da lei. Martinho Lutero disse que a lei nos leva a Cristo para a justificação, mas Cristo nos leva à lei para a santificação. O que ele quis dizer com isso? Quer dizer que a lei de Deus, os seus mandamentos, a sua moral, mostra que nós somos pecadores e que nós vamos para o inferno segundo o que nós fazemos. E por isso nos leva a Cristo, porque Cristo é a nossa única saída. Leva à justificação. Mas Cristo nos leva à lei para a santificação. Aí nós cremos, nós recebemos, nós somos justificados das nossas más obras. E porque nós somos justificados, o próprio Senhor nos faz voltar a olhar para a lei, para que nós vivamos em obediência. É preciso ter ouvidos atentos à palavra de Cristo. Esse é o segundo passo para a escolha da boa parte. Terceiro e último passo: é preciso ter o espírito disposto a viver a boa parte de Cristo. Não só ouvidos atentos à palavra, mas precisamos nos assentar. Precisamos beber daquilo que o Senhor está falando. Precisamos beber da pessoa dEle. Precisamos receber dEle. Precisamos amar estar diante dEle. Isso é maravilhoso. É preciso ter o espírito disposto a viver a boa parte de Cristo, que é estar aos seus pés. Para concluir essa mensagem,
eu aponto para esta verdade do texto, a qual revela para nós que a boa parte é adorarmos, ouvirmos, nos reunirmos para servir em conjunto, ouvindo a palavra do Senhor. Eu quero lembrar aos irmãos o porquê nós devemos fazer isso. Por que a boa parte é estar aos pés de Jesus? E é por causa de quem Jesus é. Quem que Jesus é? Vamos lembrar? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que chama as suas ovelhas e elas reconhecem, ouvem a sua voz. Jesus é também a porta das ovelhas, pela qual as ovelhas entram, saem e encontram verdes pastagens. Jesus é a porta estreita, Jesus é o caminho apertado, aonde nós somos conduzidos à vida. Jesus é a ressurreição e a vida, assim como o Pai, a vida está nele. Jesus é o pão da vida. Aquele que comer deste pão nunca mais terá fome. Jesus é a fonte das águas vivas. Aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os seus ramos e nós, se estivermos ligados à videira, nós somos comissionados a dar muito fruto. Ele nos poda e nos faz dar muito fruto. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho do homem. Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós. Jesus é o sacrifício oferecido pelo sumo sacerdote, que é Ele mesmo que nos traz paz. Jesus é o Criador de todas as coisas. Jesus é o Verbo encarnado de Deus, é a imagem do Deus invisível, é o resplendor da criação. Jesus é Deus, Jesus é homem. E mais, para finalizar, Jesus morreu por você. Jesus morreu no seu lugar, para que você pudesse ter vida. Precisamos fortalecer a nossa fé, para entender que apesar de servir a Deus ser algo muito bom, estar aos pés de Jesus, para aprender dele, é a boa parte, é a nossa prioridade, deve ser a nossa preferência. Precisamos fortalecer a nossa fé para compreender isso. E quanto ao fortalecimento da fé, quero encerrar lembrando os irmãos de um versículo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. Quer ampliar sua fé? Quer fortalecer sua fé? Venha para a igreja. Venha para a igreja e ouça boa exposição bíblica. Beba dessa verdade. Receba a vida de Cristo em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, te louvamos, te exaltamos e glorificamos ao teu santo nome. Tu és Deus bendito, maravilhoso, e os teus caminhos, meu Pai, são incomparáveis, insondáveis. Tu és Deus, meu Pai, que vive, que reina e que nos perdoa, mesmo que sejamos os piores pecadores. Em Ti nós temos o perdão, em Ti nós temos a reconciliação, nós temos a salvação da nossa alma. Por isso, amado Deus, diante de tudo, meu Pai, que nós temos vivido como igreja, eu peço que o Senhor venha até cada um de nós, e que o Senhor, meu Pai, possa sondar a nossa mente e no nosso coração, e se nós estivermos dando prioridade àquilo que é do homem em detrimento daquilo que vem do Senhor, meu Deus, que o Senhor possa nos despertar ao arrependimento, e que nós possamos, Senhor Deus, caminhar entendendo que devemos todos os dias escolher a boa parte. Em nome de Jesus. Amém.